Oi, vamos falar um pouquinho dos meus livros lidos de agosto? Agosto foi um mês muito proveitoso quando eu falo de leituras, porque eu acho que foi o mês no ano que eu mais li. No total eu li 9 livros, mas eu não tô contando os livros do Wattpad, que também foram alguns, nem as fanfics, porque eu não tenho nenhum meio de manter o controle dessas leituras. Enquanto dos livros lidos, eu registro no Maratona App ou no Scoob. Então aí eu já tenho um controle mais ou menos. Como eu disse, eu li 9 livros nesse período, nesse mês, e eu vou colocar aqui do que eu menos gostei até o que eu mais gostei. A Luz do Sol é a minha iluminação, é a iluminação natural. Então, às vezes, como passa alguma nuvem na frente do sol, vai ter uma mudança de iluminação, mas eu espero que isso não atrapalhe vocês. Estou aqui com o meu caderninho de cola, porque sem ele eu não sou nada, para a gente começar. O primeiro livro que eu vou falar é Depois da Meia-Noite, e foi o livro que eu menos gostei de ler, porque, assim, propõe-se ser um suspense meio Agatha Christie, com vários suspeitos, já expondo o crime no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos, foi um assassinato de um professor que tinha relação com um aluno, mas ele morreu numa festa que ele estava com outros alunos, uma festa de ano novo, e nessa festa estavam os ex-alunos dele, porque isso é um detalhe, durante a história ele deixa de ser aluno, ele deixa de ser professor dessa galera, e estavam os ex-alunos dele nessa festa, e também tava a ex-namorada dele. E assim, pareceu um juntado de coisas meio sem sentido. Acho que o livro, ao definir a motivação de quem cometeu o crime, foi muito bom e foi muito certeiro, assim como no fato de colocar personagens LGBTs e pretos para moverem a história toda. O núcleo todo, toda a história só acontece por conta de protagonismo preto e LGBT. Mas é só isso que tem de positivo. Depois de determinado ponto, acho que você até descobre com muita facilidade quem foi que cometeu esse crime e por quê. Mas aí é uma coisa que eu tenho que ressaltar. Só porque um livro não funciona pra mim, não quer dizer que ele não funcione pra você. Eu já sou meio calejada com histórias de suspense, detetive, principalmente nesse formato de que tem vários suspeitos e todos eles têm motivo. Então, talvez por isso eu não tenha gostado tanto dessa leitura. Depois a gente vem com O Vilarejo, um conjunto de contos do Rafael Montes, só que ele não diz que é dele, ele diz que um amigo dele do sebo entregou esses diários e ele foi só um tradutor. O Vilarejo é uma história bem típica para você ler, talvez em outubro. Só que estava no meu Kindle tinha um tempo e aí eu li numa sentada durante uma viagem. São contos e cada conto tem um pecado capital como motivador da história. São histórias de Rafael Montes, então tem muito gore, são muito, eu não sei, de um jeito que só o Rafael Montes sabe fazer, um pouco escrachado no horror, com alguns tópicos sensíveis que eu vou estar colocando aqui. Então confiram a lista de gatilhos. Como eu disse, é um livro que eu recomendo para ler em outubro, que tem mais essa vibe terrorzinho, assombração e tal. Mas nada te impede de ler agora. Eu até que gostei dos livros do Rafa Montes. Não é um dos meus favoritos, mas ainda assim é bom. E aí a gente vem pro próximo, que é um sáfico chamado Monte Beliales. E eu admito que eu só gostei tanto desse livro, o tanto que eu gostei, porque eu imaginei a Celine, uma das protagonistas, como a Ana Karenina. Eu já conhecia a autora, a Victoria, já tinha lido outro livro dela, inclusive tá numa lista de releitura, que é o Georgia Rose, acho que é assim o nome.
E eu fui com bastante expectativa, porque pra mim tinha uma vibe meio Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, e eu amo Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então, quando eu vi que era uma história de uma artista plástica com a namoradinha do Brasil, que é a Celine, que é uma cantora, tipo, super famosa e tal, que desbrava vários, tem uma mistura meio Rita Lee, meio Ana Carolina, meio várias personas mulheres da música popular brasileira. É uma história legal, meio que o relacionamento delas começa muito mais com uma motivação física do que com uma coisa mais emocional. Mas com o tempo elas começam a desenvolver sentimento. E eu gosto porque é um livro sáfico com protagonismo de mulheres mais velhas. Tipo, a Celine tem 42 anos por aí. E a Liz tem seus 38, 39. Também tá quase nos 40. E a gente está muito mais acostumado com livros sáficos com mulheres mais jovens, ou então, quando tem mulheres nessa faixa etária, com um age gap. Então, é um ponto positivo, pelo menos para mim. Depois temos Morto Não Me Serve de Nada, que assim, tava no meu Kindle mofando, mas aí depois de eu assistir o Kindle, eu falei, pô, tenho que ler essas leituras, pá, não posso deixar aqui ficar mofando. Aquela ideia, tipo assim, pra que eu vou comprar se eu não vou consumir? Bateu em mim. Então eu fui consumir o que eu já tinha comprado. E lá tava esse livro do Morto Não Me Serve de Nada, que fala muito sobre masculinidade, mas como um subtópico de uma história muito fantasiosa de que muito Lady Murphy, que tudo que podia dar errado deu pra esse protagonista sem nome. Porque ele pode ser literalmente qualquer um. É um cara que acha que a mulher dele tem que amar ele, mesmo ele sendo um vagabundo, não fazendo nada, nem trabalhando, não lavando uma louça, deixando uma porqueira dentro de casa. Ele ainda acha que a mulher que tá com ele deveria estar com ele e acha que ela não valoriza ele. Enfim, ela larga ele e aí isso é o motivador de tudo. E aí ele vai, fica depressivo, começa a pedir dinheiro emprestado, a comprar coisa fiado, enfim. A vida dele vai pro buraco e ele acha que a culpa é da mulher. Ele acha que a mulher tem que voltar pra ele, assim, como se ela devesse a vida pra ele. Isso mostra muito um retrato de que o que é ser homem no Brasil e o que se espera de um homem e coisas que um homem pode ser levado a fazer quando acredita no que tem amor envolvido, porque eu não acho que é um amor. Eu acho que é uma parada um pouco mais tóxica, sabe? É uma idealização negativa do amor com uma dependência. Não é um livro difícil, é um livro que você vai lendo e vai ficando curioso, porque tipo assim, acho que a coisa que mais me deixou curiosa foi que tem um galo desenhado na capa. E eu queria saber como é que aquele galo ia se meter na história, sabe? Como é que ele ia aparecer? Porque geralmente quando tem algum elemento assim na capa, ele aparece na história. E na minha cabeça tava só aquela cena da Cidade de Deus que o Zé Pequeno pede pro Bené, ô, buscar pra pegar a galinha. Então, mas aparece o galo e o nome do galo é Caetano. E ele faz parte da história e você vai se cativando. Você não gosta tanto assim do protagonista, pelo menos eu não gostei, ele me parece ser uma pessoa bem detestável, mas as situações que ele vai passando, que vai piorando a cada vez mais. Enfim, eu acho que eu gostei muito mais da sensação de desgraça alheia e dele sendo um idiota, achando que a mulher ou que alguém deve alguma coisa pra ele, sabe? Foi um livro que eu gostei, mas eu gostei com indignação. Acho que é por isso que tá mais acima do que, sei lá, Monte Alice ou Depois da Meia-Noite. Depois tem um que eu não sei até hoje pronunciar o título, que é Quem é Trace Navarro? Que se vende como um dark romance sáfico. Eu não sou muito fã de dark romance. Os dark romance que eu li são, sei lá, romances de máfia sáficos. Então, pelo menos uma coisa eu tava mais habituada, que é ser um dark romance sáfico. Eu acho que eu nunca li um dark romance hétero. Se vocês tiverem algum muito bom, se vocês tiverem algum muito bom pra me recomendar, é só deixar nos comentários aí embaixo.
Mas é um dark romance de protegida e protetora com essa dinâmica de guarda-costas com a Trice e a Hadassah. A Trice é uma musicista, só que ela foi adotada, então ela não sabe nada do passado dela e em dado momento começa a aparecer um cara encapuzado nos shows dela e ela fica meio assim, quem é você, cara? E aí a gente tem a Hadassah, que é uma ex-militar, que durante uma missão tudo deu errado. Ela perdeu até então o namorado dela e também sofreu um aborto espontâneo. Que ela nem sabia que ela estava grávida. Então a coisa vai só piorando. Cara, é incrível isso, que é só eu começar a gravar que começa a passar moto na rua. Eu não sei, parece que é um complô. Enfim, voltando ao tópico. E aí a Radassa, depois de ser afastada do serviço militar, ela acaba sendo que designada para proteger a Trice. Só que a Trice, ela não tem nenhum senso de autopreservação. Sério, ela usa drogas, ela participa de rachas clandestinos. E assim, sabe aquele lema sexo, drogas e rock and roll? A Trice vive isso no limite. E é um enemies to lovers, é um haters to lovers. Só que é um haters to lovers que elas realmente se odeiam. E assim, eu sentia muita falta nisso porque parece que atualmente o gênero haters to lovers ou enemies to lovers é só uma das pessoas tá no haters, a outra já tá no lovers, e eles não têm um motivo plausível para se odiarem. Às vezes é só conveniente para a história. O próximo livro é Carta ao Pai, um pouco mais filosófico, né? Que é o puro suco do Daddy Issues, essa carta. Esse livro barra carta. São 100 páginas do Franz Kafka falando do pai dele e falando... Uma das pessoas comentou isso no vídeo que eu fiz de resenha lá no TikTok, que ela falou que Kafka definiu quais são a solidão de ter um pai presente. E eu acho que isso define muito bem o livro. Apesar do Kafka ter pedido pro melhor amigo dele no testamento queimar todos os livros dele, todas as cartas, ainda bem que o amigo não honrou esse último desejo e publicou. Hoje a gente tem a Metamorfose, a gente tem o Julgamento, eu acho. Não lembro direito o título. A gente tem essa carta, a gente tem os diários do Kafka aí para isso. É um livrozinho muito fácil. Esse acho que foi o único livro físico que eu li em agosto. E eu tinha comprado na Bienal do Livro, já tava há um tempinho comigo também. Eu já tava lendo ele há um tempo. Só que eu lia muito devagar para esmiuçar determinadas coisas. Como, por exemplo, o fato do Kafka ter atribuído ter se tornado escritor com o fato dele não poder contar com o pai, não poder contar as coisas para o pai. Então ele meio que reproduzia essa relação nos seus livros. E eu achei isso genial. Sou apaixonada, apaixonada. O próximo livro, que é o top 2, é Matéria Escura. Eu acho que só li Carta ao Pai e Matéria Escura como livros estrangeiros, mas eu acabei pulando. Tem um antes do Carta ao Pai, agora a gente tá no top 3. O terceiro lugar vai pra Jogada Certa, que foi um livro que eu peguei no Encha Seu Kindle, foi o primeiro lido do Encha Seu Kindle. É um livro nacional afrocentrado entre uma fisioterapeuta e um jogador de futebol com a exata vibe do Gabigol em 2019. Quem é flamenguista sabe de que eu tô falando. Então, a autora é uma fofa. Eu conversei com ela, inclusive, enquanto eu gravo esse vídeo, eu tô lendo um outro livro dela que ela escreveu antes desse Jogada Certa. Mas enfim, Jogada Certa é um haters to lovers, só que assim, com uma tensão sexual muito grande. Então, eles não realmente se odeiam. Eles só não querem, tipo, ceder, sabe? Eles só são teimosos, eles não querem ceder. E eu gostei muito disso. Cara, livros com protagonismo preto sempre vão me ganhar. Sempre vão me ganhar. E é uma coisa que a gente não tem que lembrar ou consumir só em novembro. Porque, porra, gente preta tá aí o ano todo. Então, é muito bom, muito bom. Aí a gente vai pro segundo lugar, que é Matéria Escura. Eu me antecipei um pouco antes. Mil perdões. E, não sei, eu gosto dos livros do Blake Crouch. Muito, muito. Recursão é um favorito da vida, meu. E Matéria Escura tem essa vibe também de
Ah, imagina que o multiverso existe e uma versão sua de um outro universo quer te substituir pra tomar sua vida. E é isso que acontece. E a gente vai acompanhando o protagonista descobrindo outras versões de si mesmo e descobrindo outras vidas que ele tem por ter tomado outras mínimas decisões. Em uma decisão, ele não ficou com a mulher que ele é casado atualmente e virou um cientista de sucesso, super renomado, cheio de prêmios. E aí, um arqui-inimigo dele acabou ficando com a então mulher dele. Mas enfim, esse livro é muito viajado, como recursão também é, e eu acho que só uma sinopse não faz jus ao que ele é. Então, esse é daquele livro que você tem que ler para entender a magnitude dele. O primeiro é mais que óbvio, foi tema do primeiro vídeo aqui do canal, que é Tempo Abstrato. Nossa, esse livro é um favorito da vida. Eu já falei várias vezes, ele tá concorrendo à melhor leitura do ano e o ano nem acabou. E assim, se você quer saber mais de Tempo Abstrato, confere o outro vídeo que eu falei os prós, falei o que eu gostei, mas enfim, personagens super humanas, romance sáfico muito bem desenvolvido, uma escrita muito boa, o foco não é na viagem no tempo, mas sim na construção da personagem. Então é um slice of life, assim, eu não tenho o que descrever, eu quero comprar esse livro físico, inclusive vou deixar o link aqui de todos esses livros no comentário, porque, assim, acho que vocês têm que conferir. Pelo menos o meu top 3 eu acho que vocês têm que conferir. E eu também vou estar deixando no comentário fixado minhas redes sociais, o link da minha newsletter, Fluxo de Consciência, que eu tô tentando manter pelo menos quinzenalmente, não é mais semanalmente, mas agora é quinzenalmente. E também vai estar o link do meu livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou até maior do que eu imaginava. A gente tá com oscilação de luminosidade toda hora, mas eu espero realmente que isso não tenha atrapalhado vocês. Ah, e eu tirei minhas tranças, então minha autoestima ficou muito mexida com isso, por isso que eu demorei tanto a gravar, mas agora já tá melhorando e acho que é isso. Me acompanhem nas redes sociais e se inscrevam no canal. Ah, se tiver a opção de hypar o vídeo, clica lá também que é pra me ajudar.